E aí galera do canal, tudo certo? Aqui quem fala é o Rafael e no vídeo de hoje a gente vai analisar as 7 carteiras da nossa série Dinheiro na Prática e comparar com o CDI para o mês de janeiro de 2025. Vamos lá então. Indo aqui para o site do Investidor 10, a primeira carteira que a gente vai olhar é a nossa carteira que só investe em Bitcoin. Como vocês devem ter visto pelos outros vídeos aqui, em janeiro o Bitcoin teve uma queda acentuada e até então a gente investiu R$ 16.614, já que eu fiz o primeiro aporte, já que eu já fiz o aporte da primeira semana de fevereiro, então a gente tem 16.600 ao invés de 16.100, como as outras carteiras aqui, e a gente a gente fechou o mês de janeiro com 12.643. Então, de 16.000 que a gente tinha aplicado até lá, 16.100, conforme está aqui, a gente fechou em 12.643. Então, estamos perdendo R$ 3.443 até agora com essa carteira aqui. Ela é uma carteira que não recebe dividendos e é uma carteira que só tem um ativo, que é EBTC11, que é basicamente o ETF que vai replicar o desempenho do Bitcoin. Então, e agora a gente está perdendo 35% do que foi investido. Vamos para a segunda carteira então, carteira de renda fixa, que investe nos 3 tipos de renda fixa, né? Prefixada, pós-fixada e IPCA+, todas através de ETFs, todos ETFs que investem em títulos públicos. Então a gente tem o B5 IB2 e o IB5M11 nos IPCA+, o LFTS11 para os pós-fixados e o RFM11 para os prefixados. Aqui, todos são no positiva, mas com um comportamento bem controlado, digamos assim. O que está com um desempenho um pouco melhor aqui é o IRFM11, está com 6% de valorização desde que a gente começou a investir. O restante está aqui na casa entre 4% e 5,7%. Olhando aqui em questão de aportes, a gente investiu 16.036 nessa carteira aqui. Essa diferença se deu porque, se a gente for olhar aqui nos aportes da carteira, sobraram 63,79 do último mês aqui, mas nenhum dos títulos custa menos que R$ 98. Então, esses 63,79 ficaram de resto e são justamente o que falta aqui para dar os 16.100 que a gente investiu. Então, de 16.036 que a gente investiu, a gente está com 16.791,72, R$ 755 de ganho de capital. Para a nossa terceira carteira, nossa carteira de ETFs, também é uma carteira que não vai pagar dividendos, mas aqui a gente tem diversas classes, né? A gente tem ações pagadoras de dividendo no Divo 11, criptomoedas no Hash 11, a renda fixa no B5P211 e no LFTS 11, tem um NAS de 11 aqui de ações internacionais de tecnologia, Smalls de Small Caps brasileiras e XFIX de fundos imobiliários brasileiros. Nessa carteira aqui a gente tem alguns ativos que valorizaram bastante, como o Divo 11 aqui, ó, 24,6% desde que a gente começou a investir, o Small 11 14,8%, tem a renda fixa que está parecido com o que a gente viu ali na carteira de renda fixa, né, 5,78% e 4,8%, no LFTS 11 e no B5P211, na ASD está de lado desde que a gente começou aqui, por conta dessa queda do dólar, Hash 11 caindo bastante e os fundos imobiliários aqui 8% desde que a gente começou. Se a gente vai olhar o nosso resultado geral aqui, a gente investiu até agora 16.086,65, o que falta para chegar em 16.100 aqui é o resto que ficou, conforme a gente pode olhar a nossa planilha aqui, sobraram 13,35 dos aportes desse mês aqui. Já que, por um detalhe, né, porque o XFIX custa 13,56, quase que deu para comprar uma cota dele e deixar isso aqui praticamente zerado. Desses 16.086 que a gente aplicou, a gente está com 17.497, ou seja, R$ 1.410 de ganho em 7 meses da carteira, né? A carteira está performando muito bem aí e dá para ver a diferença de uma carteira que ela é bem diversificada, né? A gente tem ativos que estão subindo bastante e, contrapondo eles, ativos que estão caindo bastante. Diversificação é isso, a carteira nunca deve estar 100% para um lado, né?
Agora indo para nossa carteira de fundos imobiliários, aqui já entram os dividendos na jogada, e por isso que o site mostra 16.565 aportados aqui. A gente tirou 16.100 do nosso bolso, mas a gente tem os dividendos reinvestidos aqui. Então, finalizando o mês de janeiro, a gente tinha 17.230 dos 16.100 que a gente colocou. Então, a gente estaria com 1.130 só de valorização nessa carteira de FIIs. E a gente vê a importância de reinvestir os dividendos. Essa é uma carteira que tem TRXF caindo 6% desde que a gente começou, HGLG de lado. Boa parte do restante dos fundos imobiliários aqui estão com uma pequena valorização, que vai de 1 até 5% em 7 meses, e o BRCR que está com praticamente 12%, que foi o que valorizou bem desde que a gente começou. Vejam que, mesmo que não fosse o reinvestimento desses dividendos que a gente recebe, a gente estaria com essa carteira aqui praticamente de lado, né? E quando a gente vai olhar o nosso gráfico de proventos aqui, a gente vê que essa carteira ela cresce mês a mês de forma praticamente linear até agora, né? Daqui a um tempo a gente vai ver que os nossos proventos eles vão começar a se aproximar do nosso aporte. Claro que ainda vai demorar um pouquinho para a gente chegar nesse nível, até o ponto do nosso aporte, quando a gente estiver ali por volta dos R$ 300.000, o nosso aporte já não vai alterar tanto mais a quantidade de proventos que a gente recebe. Só o reinvestimento dos proventos já vai fazer uma grande diferença aqui. Nesse mês de janeiro a gente recebeu 152,20. Sem fazer os aportes de fevereiro ainda, a gente já estaria recebendo 144,44 em fevereiro. Mas, após fazer os aportes e jogar aqui para o investidor 10, a gente vai passar dos R$ 160 com certeza, né? Em 7 meses a gente está em 152, então mais ou menos na média a gente aporta R$ 2.000 e os nossos proventos aqui estão aumentando de 20 em 20 por mês, e essa diferencinha aqui vem do reinvestimento dos dividendos. Lembrando que depois a gente vai ver a comparação dessa carteira com o CDI, mas já posso adiantar que ela está desempenhando bem parelho com o CDI, até melhor, e numa fase em que o CDI está com 15% ao ano de rendimento, que não é nada comum, né? Então a carteira está desempenhando muito bem. Indo agora para nossa carteira de commodities, que vem incomodando bastante ao longo da série, é uma carteira que oscila muito mais. É uma carteira que a gente esperava fosse assim. E agora ela tem algumas empresas que valorizaram muito e outras que estão caindo, né? De novo, apesar da gente estar investindo numa classe só, que são as ações, aqui a gente já tem uma diversificação, né? Já dá para ver que nem toda a carteira está subindo, nem toda a carteira está caindo. Uma coisa contrapõe a outra. O principal destaque aqui é Vale, que a gente está com 59 de preço médio, ela está cotada a 87, então 47% de valorização. Uzi Minas está com 32%, Gerdau 22 com 36%. Daí aqui a gente tem as empresas que não chegaram a passar dos 20% de valorização ainda, Eletrobras, Suzano, Klabin e CSN. E duas empresas que estão no negativo aqui, SLC Agrícola está com 4,57% no negativo e Raízen que está com 39,01% no negativo. Raízen, nosso preço médio está em 1,5 e ela está cotada a 64 centavos no dia que eu estou gravando o vídeo aqui. Então, queda bem expressiva. E desde que a gente começou, acho que a gente chegou a comprar Raízen nos primeiros aportes ali perto de R$ 2. Então, o rebalanceamento realmente está fazendo diferença aqui para a gente conseguir baixar o preço médio, tá? E a gente tem uma BDR também, de JBS, que está com 8,51% de valorização. Não é o foco dessa carteira, mas aqui a gente recebe proventos dessas ações. Podem ver que já não é mais aquele gráfico bonitinho dos fundos imobiliários, né? Que é um gráfico que oscila um pouco mais. Em janeiro a gente recebeu 24,88. Para fevereiro provisionado a gente já tem 67,25. Mas isso aqui tende a aumentar porque a gente ainda tem que fazer os aportes de fevereiro. Agora vamos para nossa carteira Barsi. Nesta carteira aqui, os nossos R$ 16.100 viraram R$ 19.096 até o final de janeiro.
Lembrando que a gente aportou 16.100, o resto são reinvestimentos e dividendos. Então, a gente está com 2.900 até janeiro de valorização na nossa carteira aí, de ganho, né? Ganho de capital. Aqui, ao contrário das outras carteiras, todas as empresas estão no positivo. Na data que eu estou gravando hoje, Sanepar 30%, Vivo 26%, Ambev 25%, Itaú 24%, CPFL 23%, Caixa Seguridade 20%, Banco do Brasil 19%, Taesa 18%. E as duas que estão um pouco mais para trás, Alupar e EGE, que estão com 14% e 9%. Então, a empresa que performou pior está acompanhando aí, está com rendimento um pouco melhor do que o do CDI no período, que já diz bastante coisa sobre essa carteira aqui. Podem ver pelo gráfico dela aqui que em janeiro e fevereiro ela valorizou bastante, né? E a gente quer investir em empresas perenes e que paguem dividendos, então essa carteira aqui é uma carteira de dividendos também, né, para empresas. Em janeiro a gente recebeu 72,43, fevereiro 15,42. Como eu comentei nos outros vídeos, essa carteira aqui, por ela ter Itaú que paga juros sobre capital próprio todo mês, então dificilmente a gente vai passar um mês sem receber nada, né? Pode acontecer meses igual aqui setembro, que a gente recebeu 17 centavos apenas, mas sempre vai receber alguma coisinha aqui de dividendos. Então essa carteira aqui tá voando baixo, né? Desempenho muito bom. E a última carteira que a gente tem que olhar agora é a nossa carteira completa, que investe em todas as classes, mas que em fundos imobiliários e ações a gente faz a escolha dos ativos sem usar ETFs, né? É uma carteira parecida com a de ETF, só que com os ativos ao invés de escolher um ETF aqui. E a gente fechou nessa carteira em janeiro com 17.640, sendo que a gente colocou 16.100, então R$ 1.500 de ganho de capital, pouco mais do que aparece no site Investidor 10. Parte de ações, todas as empresas no positivo, de novo, EGE que está para trás aqui nessa carteira está com 6,28% valorização, restante muita empresa acima de 20% aqui, ó. 5 empresas acima de 20% e 2 com 19%. Então a parte de ações está muito bem, parecida com a carteira Barsi e com a carteira de commodities, né? Ela é um mix das duas aqui, a gente encontra essa carteira Vale, Petrobras, Klabin e o restante são as empresas da carteira de dividendos. Parte de fundos imobiliários bem, os ativos são os mesmos da carteira de PIS e os resultados são praticamente os mesmos, né? A gente tem TXF no negativo e o restante aqui no positivo, alguns de lado desde o início da série. E nos ETFs a gente tem Nasdaq que está de lado, IRFM, o B5P211, o IB5M11, o LFTS11, então tem a nossa carteira de renda fixa inteira aqui, e o Hash 11 que está caindo 35% aqui, assim como aconteceu na carteira de ETFs e assim como a gente consegue ver na carteira que a gente investe em Bitcoin. Essa carteira recebe proventos também, tanto dos fundos imobiliários como das ações. Em janeiro foi o nosso melhor mês, com 59,65. Lembrando que como essa é uma carteira mais pulverizada, digamos assim, né, mais diversificada, a gente tem um percentual menor de fundos imobiliários aqui, se a gente for olhar na nossa planilha. Fundos imobiliários representam 15% só da carteira e ações 40%. Então a gente vê que tem 30 mais 15, 45% da carteira não gera dividendo nenhum para a gente, então por isso esses números aqui são um pouco mais modestos. Mas é uma carteira que vem desempenhando muito bem, ficou no positivo em todos os meses que a gente está fazendo a série de vídeos aqui, 7 meses, os 7 meses positivos, então dá para ver que ela foi bem balanceada, bem pensada, né? Não é o melhor desempenho, mas tá longe de ser o pior e agora a gente vai ver como ela tá fazendo frente aí com o CDI. Agora que a gente já viu todas as carteiras no Investidor 10, por último vamos ver só o nosso investimento em CDI. Aqui, dos 16.100 que a gente investiu, a gente fechou o mês com 16.972,34. Então,
872,34 de valorização. Vamos agora para nossa planilha aqui, para a gente ver o comparativo de todas as carteiras, né? Dos 16.100 que a gente investiu, a gente está com 12.656 em Bitcoin. Então, são R$ 3.500 de prejuízo até então. A gente está com 16.855 em renda fixa, R$ 755 de lucro. PIS 17.230, commodities 18.497, a Barsi 19.105, ETFs 17.511, completa 17.640 e carteira que investe só em CDI 17.097 com 17. E aí, se a gente vai olhar então em desempenho em relação ao CDI, a nossa carteira de Bitcoin, ela está muito para trás do CDI, né? 374% a menos, né? Negativo em relação ao CDI. A nossa carteira de renda fixa está rendendo 82% do CDI. Nossa carteira de FIIs 123%. Nossa carteira de commodities 260% do CDI, né? Nossa carteira base 327% do CDI, ETF 153% e a carteira completa 167%. Então, no sétimo mês, não é um prazo muito longo em relação ao período em que a gente começou, a gente está com 5 das 7 carteiras rendendo acima do CDI. A que está mais perto aí, ela está em 123%, e a que performou menor, 327% do CDI. Então, até agora rendeu o triplo do CDI a nossa carteira base. A nossa carteira de commodities rendeu 260%. E as duas carteiras aqui que são bem mais balanceadas ali, que são a de ETF e a carteira completa, na faixa de 160% do CDI, as duas. Se vocês gostaram dessa série, não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. Deem seus comentários aí para sugestões, para falar coisas que gostaram ou coisas que podiam melhorar. Se vocês precisam de ajuda na carteira pessoal de vocês para definir essas percentuais, os ativos e as classes, na descrição tem um link para consultoria individual. Espero que tenham gostado, valeu e até a próxima.